Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dedicar esse momento para agradecer o mano que fez a nova identidade visual do canal, o ícone novo, o banner novo, o Dave. Ficou muito legal, eu gostei muito, inclusive é inspirado em Titanfall. E eu gostaria de deixar esses momentos aqui iniciais para agradecer ele. O link pro perfil no Twitter dele é o primeiro na descrição, peço que vocês passem lá e deem uma olhada, caso tenham interesse em conversar com ele também. E é só isso mesmo, queria dedicar esse começo aqui pra agradecer o Dave. E ficou foda, mano, ficou foda, muito obrigado. Inclusive, já aproveitando que eu estou aqui, peço que caso você goste do vídeo, clique no botão de gostei, se inscreva. E caso você tenha um amigo interessado no assunto, compartilhe o vídeo para esse amigo, um compartilhamento já seria muito útil, de grande ajuda. E bom, é praticamente isso, muito obrigado pela atenção e vamos pro vídeo. Oh boy, esse vídeo provavelmente vai ser bem longo. Existem assuntos que eu particularmente posso falar por horas, seja porque esse assunto rende, tem muito detalhe, muita história para ser contada, ou simplesmente porque eu adoro o assunto em questão. E Titanfall 2 se encaixa em ambos os quadros. Meu nome é Fernando, você está na última fase e no vídeo de hoje eu vou tentar explicar por que Titanfall é o FPS mais influente da 8ª geração de consoles e, na minha opinião, é até o melhor. Lançado em 2014 de forma exclusiva nos consoles da família Xbox, Titanfall era um jogo de tiro em primeira pessoa exclusivamente multiplayer. Vale citar aqui que eu não joguei o primeiro game pelo simples fato de eu não ter um console da família Xbox, mas o game de 2014 deve ser citado pois toda a base dele funciona, e também é o tema desse vídeo basicamente. Certo, vamos começar do início. Esse vídeo não vai fazer sentido se eu não contar a história do jogo e principalmente da developer por trás dele. E não tão impressionantemente, essa história começa na franquia Call of Duty. Mais especificamente falando na Infinity Ward, empresa que criou a franquia COD. Depois do desenvolvimento deveras conturbado de COD MW2, lançado em 2009, os funcionários da Infinity Ward, na maioria deles na verdade, saíram do estúdio e isso na época foi uma literal putaria entre a EW e a Activision. Mas isso não vem ao caso aqui. É importante saber que boa maioria das pessoas que criaram a franquia COD saíram do estúdio e foram abrir outro chamado Respawn. Se você já ouviu ou conhece esse nome, já tá ligado mais ou menos no resto da história. Modern Warfare 3 foi lançado em 2011 pela agora quebrada Infinity Ward. O jogo foi feito com a essencial ajuda de uma empresa chamada Sledgehammer Games, e guarde bem esse nome, Sledgehammer Games. 2014 é o ponto de partida para essa história. A Respawn trouxe ao mundo Titanfall, publicado pela EA Games exclusivamente para Xbox, e no mesmo ano chega ao mundo Call of Duty Advanced Warfare. O jogo foi feito pela Sledgehammer Games. Ambos os jogos eram futuristas com mecânicas até que bem parecidas, como o pulo duplo, por exemplo, mas só funcionava melhor em Titanfall, que era uma ideia totalmente original e uma franquia nascida ali. No caso do AW, era pegar um COD e meter um sistema de pulo duplo que quebrava por completo a dinâmica do multiplayer do game. Como um AAA não é feito em 7 dias, obviamente a Sledgehammer já estava trabalhando em Advanced Warfare, antes mesmo de saberem de Titanfall e vice-versa. Então não era exatamente uma cópia um do outro, entende? Mas a minha teoria completamente tirada do nada, sem base em nada, é que dentro da Infinity Ward já existia há muito tempo atrás a ideia de fazer um COD futurista com pulo duplo, slide e tudo mais. Com praticamente metade do estúdio indo embora e formando a Respawn, eles decidiram tornar isso em uma realidade, só que sem o nome de COD. Já a Sledgehammer, que trabalhou com o resto da Infinity Ward, deve ter ouvido a ideia e gostado da mesma lá em 2010 ou 2011. Assim, quando ela foi fazer o seu próprio COD, resolveu botar a ideia de futurismo da EW em prática. Então, como uma boa coincidência, ambos os projetos foram lançados em 2014. Mas vale lembrar que isso é apenas a minha teoria, tirada da minha cabeça e, na real, não se sabe. Mas enfim, Titanfall veio com a jogabilidade muito mais funcional e divertida do que a de AW, que, vale deixar o adendo aqui, é conhecido como um dos piores CODs da história.
O Double Jump de Titanfall era muito mais bem balanceado, era mais bem polido, o map design fazia mais sentido com a ideia de movimentação futurista e existia o toque mágico da série, os Titãs. Os Titãs são robôs enormes que têm uma ligação neural com os pilotos, os soldados do game. Então sim, o diferencial de Titanfall é que você pode fazer cair do céu um fodendo pedaço de metal, style pra cacete, e jogar com ele, tanto controlando quanto sendo escoltado pelo mesmo. Eu tenho que deixar uma nota aqui que chamar um titã pra te ajudar no multiplayer é um sentimento, digamos, orgásmico, no mínimo. Okay, team, the mission's almost over. The IMC aren't far behind. Keep at it. Be pleased. Impressive destruction of the score. Sério, isso é incrível. Certo. Agora eu vou ter que falar do multiplayer e vou deixar claro mais uma vez que tudo que eu digo aqui é específico para Titanfall 2. Então, por favor, não venha nos comentários, mas não tem isso no Titanfall, amigo, eu não joguei Titanfall 1. Assim como o multiplayer de um Call of Duty, de um Battlefield ou de qualquer outro jogo de tiro early 2010, Titanfall exige skill. Skill do jogador, habilidade, destreza e sim, o jogador mais experiente obviamente joga melhor que o novato e provavelmente humilha ele no PVP. Mas Titanfall sabe e adota o objetivo fundamental de um jogo de videogame: apertar botão e ser feliz, sem estresse. O jogador que é mais habilidoso, mais experiente, vai lançar um titã primeiro que o novato, vai usar melhor o titã que o novato e vai ter um aproveitamento maior que o novato. Mas isso não se trata 100% de habilidade. Todos os jogadores em uma partida recebem a oportunidade de lançar os seus titãs com o tempo. E o novato não fica deslocado, sendo inútil e atrapalhando o time. Existem bots, minions em cada partida, não só para preencher o mapa que precisa ser enorme para comportar as batalhas entre titãs, mas também para ajudar aquele cara que está começando agora e quer se sentir útil. Matar bots na partida não dá bem menos pontos do que matar um piloto, mas ainda é uma ajuda. Logo, o novato vai se divertir e o experiente vai tryhardar, sem atrapalhar um ou outro e ambos se divertem. Ainda falando sobre os titãs, que são a parcela mais importante do multiplayer do game, pelo menos no segundo game existem 6 gigantes de aço. Deixa eu fazer uma pausa aqui para uma correção rápida. No roteiro eu escrevi 7 e durante a gravação falei 6 por algum motivo. São 7 titãs que tem no game e se eu falar 6 daqui pra frente, por favor desconsidere, são 7. Aço, um diferente do outro. Por exemplo, Tony é um titã básico e balanceado, ele tem uma arma semi-automática e relativamente precisa. Tem uma quantidade boa de vida e é até que bem rápido, ele não é muito rápido, não é muito devagar e tem o melhor escudo do jogo na minha opinião. O Northstar, por outro lado, é bem mais rápido, tem um bom dano, tendo uma arma que se assemelha bastante a um sniper e até voa, mas tem pouquíssima vida, ou seja, nada de dano ele morre. Ronin é mais balanceado, ele tem uma arma que lembra uma escopeta, uma famosa 12 e uma fudendo espada, é style pra caramba e consideravelmente mais rápido que Tony, por exemplo, mas ainda é mais devagar que Northstar. A habilidade diferente do Ronin é que ele pode sair da nossa dimensão por uns segundos e sumir para se posicionar melhor. São vários titãs, cada um tem a sua habilidade e a sua personalidade únicas. Eles são a alma do game, sério, sem eles não seria a mesma coisa. Resumindo, vários playstyles diferentes para você experimentar até achar o titã ideal para você. Fora do titã, você é um piloto e a gameplay funciona quase como um Call of Duty futurista, só que bom. A gameplay de Titanfall é super leve e gostosa. Minha nossa, eu nem sei nem por onde começar a explicar isso aqui. Mas vamos tentar explicar do começo. Primeiro, o que um piloto pode fazer. Na pele de um piloto, você pode pular 2 vezes, mas não de uma forma exagerada como foi na franquia COD, deslizar no chão e correr pelas paredes, o que são chamados de Double Jump, Slide e Wall Run respectivamente. E a ideia é você combinar todos esses movimentos. A ideia de movimentação do game
É você correr na parede para pegar velocidade, deslizar no chão com a velocidade maior do que o normal por ter pego impulso no último movimento e pular mais alto por ter pego impulso nos 2 últimos movimentos e vice-versa. Isso é só um exemplo besta, você pode fazer em qualquer ordem. A ideia é combinar os movimentos para ganhar uma velocidade e uma vantagem de posicionamento no multiplayer. A ideia aqui é se movimentar rápido, ser leve, ser fluido e saber o que você está fazendo ao usar as mecânicas de movimentação no game. Eu sei que gameplay é uma coisa abstrata demais para ser transmitida em palavras, mas confie em mim, é assustador como Titanfall é gostoso. Você não precisa estar matando muito, você não precisa saber jogar, fazer um streak de 25 kills no jogo para se divertir. Andar pelo jogo é divertido, correr, pular, deslizar é gostoso, cara. Tudo responde bem, tudo é bonito de se ver e de se fazer. É um negócio impressionante, de fato. Sério, como eu disse, isso é difícil de se transmitir em palavras, mas repara na gameplay do fundo, como é bonito, como é legal, como é fluido. É um bagulho da hora, cara. Não tem outra definição. A movimentação desse jogo é prazerosa, apenas. E a movimentação de Titanfall é um dos principais aspectos que tornam ele um jogo que influenciou essa geração. Isso e o map design dele, mas vamos falar da movimentação porque a gente já tá aqui mesmo. Tirando o COD, que sem sombra de dúvidas bebeu da fonte que é Titanfall, Doom, por exemplo, é um jogo de tiro que tem mecânicas intrínsecas de Titanfall, como os pulos duplos. E o jogo sabe usar bem os pulos duplos, assim como Titanfall sabe. O pulo duplo nessa geração foi uma mecânica utilizada pra cacete. Tipo, depois de Destiny e Titanfall, todo mundo queria um jogo com pulo duplo. Senão todo mundo queria um jogo com um pulo mais alto, seja FPS ou não, e isso é um fato. A verticalidade também faz muito parte disso, mas isso fica mais no map design. E Doom, por exemplo, Doom usa de uma forma espetacular a verticalidade. O jogo não bota pulo duplo por botar, o jogo tem double jump, mas sabe usar o double jump. Doom tem momentos de plataforma incríveis, que são retirados de Titanfall, basicamente. É uma inspiração clara, e como eu disse, outros jogos, vários nessa geração, usaram Titanfall, Destiny, jogos com pulo duplo como uma base, como uma referência. Como eu digo, nessa geração, vira e mexe, você viu um jogo que pegava o wall run, ou pegava o slide, ou pegava o pulo duplo, ou pegava o level design mais vertical, ou até mesmo os dois, que são coisas que Titanfall fez de uma forma excelente, que inspirou esses jogos, entende? Isso eu falo já no primeiro, por mais que o primeiro não tenha campanha, o multiplayer dele tem muito mapa bom, vertical, que combina com a movimentação do jogo, que combina com a verticalidade do jogo. Certo, continuando no multiplayer, tendo um playstyle rápido e fluido com os pilotos e outro completamente diferente, lento e cadenciado com os titãs, os mapas do jogo precisam funcionar para os dois. O map design em qualquer jogo multiplayer, principalmente PVP, precisa ser milimetricamente calculado, planejado e principalmente bem estruturado. O map design é um elemento chave e fundamental em um FPS. Se esse elemento não funciona, nada vai funcionar. Se o mapa é ruim, o jogo não flui como deveria ou poderia. Se o jogo não flui, o jogador ou joga mal ou se frustra com a experiência e às vezes nem percebe que é por conta do mapa. Um bom exemplo é Call of Duty Modern Warfare de 2019. O maior defeito desse jogo, entre vários outros, é o map design. Eu vejo muita gente reclamando de partidas lentas, cheias de campers, mas isso não se deve por causa do cara que tá parado no corredor. Isso se deve porque o mapa dá uma vantagem se o cara ficar parado no corredor. Felizmente, estamos falando de um jogo que tem um trabalho difícil, que é enquadrar dois playstyles completamente diferentes em uma única partida, e sim, ele faz isso muito bem. Eu, particularmente, não acho nenhum mapa de Titanfall 2 ruim. De piloto é divertido e funcional, tendo áreas de combate frente a frente onde o tiroteio ocorre favorecendo SMGs, shotguns e armas de curta distância. Também existem áreas maiores onde é recomendado um tipo de arma que tenha um alcance maior,
como um Assault Rifle ou um LMG. Às vezes o único mapa te deixa combater de perto e de longe em áreas diferentes, tá ligado? Esse canto do mapa aqui é bom para SMG, aquele outro canto ali é bom para Assault. Mas uma coisa que todos os mapas têm em comum uns com os outros é que o piloto pode se movimentar livremente de forma fluida, e os titãs têm espaço para travarem suas batalhas em campos grandes e abertos. Resumindo, os mapas do jogo são grandes de tamanho, bem complexos e têm boas áreas para titãs e para pilotos. Certo, pega um exemplo, uma caixa, um cubo. O mapa é um cubo, é um quadrado, é uma caixa, como eu já falei. É uma rua em que no meio as casas servem para os pilotos se movimentarem e batalharem. Geralmente é difícil que os titãs andem por lá, e a quantidade de casas adentráveis, de prédios, de edifícios, torna difícil a tarefa de um titã matar o piloto, já que o piloto passa por tudo. O piloto corre rápido, o piloto atravessa a porta, janela, buraco na parede, enquanto o titã tem que dar a volta na rua para pegar o cara do outro lado. Ou seja, é uma área do mapa voltada para pilotos. Ao redor, sei lá, as estradas, os quintais, tem batalhas maiores, são mapas grandes, mapas abertos, áreas mais livres para o titã batalhar. E não é recomendado que um piloto passe por lá enquanto tiver titã por perto, entende? Porque fica difícil pro piloto. Um titã deleta o piloto como se não fosse nada e não toma quase nada de dano do mesmo. Só uma força igual bate de frente. Enfim, todos os mapas são bem balanceados e bem estruturados e divertidos de jogar. É um ótimo map design. Resumindo, em um mapa tem uma parte que os titãs são favorecidos, um quintal, uma estrada, uma rua, um lugar com espaço aberto, e nesse mesmo mapa tem uma parte em que os pilotos são favorecidos, que o mapa é mais fechado, é mais pequeno, eles trocam tiro entre si, e se um titã tentar entrar, o piloto tem uma vantagem. São casas, janelas, buracos, prédios, construções que o piloto pode passar, que o titã simplesmente não entra nem chega perto direito. Então é um map design bem balanceado, como falei, é um ótimo map design, isso vale o ponto sim. Outro pilar que é muito importante para um PVP funcionar bem é o balanceamento. Um jogo que é mal balanceado faz com que as partidas sejam chatas e quebradas. Uma arma automática com fire rate alto, um recoil fácil de controlar e um alcance muito alto com um dano monstruoso não é o ideal. Fica desbalanceado e muito forte. Geralmente os jogadores começam a usar só essa arma, o que torna o jogo chato e irritante. O ponto aqui é o multiplayer, quando é mal balanceado, automaticamente é um multiplayer chato. Uma arma não pode ser perfeita e muito melhor que todas as outras. Uma granada não pode ter o alcance de explosão infinito e um titã não pode ser muito mais poderoso que o outro. E novamente, Titanfall faz o seu dever de casa e entrega um multiplayer bem balanceado. Claro que existem ressalvas, que se tratam basicamente de escolhas de design duvidosas por parte do estúdio, como por exemplo, o jogo no geral não tem muito recoil, as armas em sua maioria são muito fáceis de controlar o recoil. Não se preocupe, não é algo absurdo ou algo que quebra o game, todas as armas têm suas vantagens e desvantagens e são umas diferentes das outras, o principal é que todas são viáveis do seu próprio modo. Nenhuma arma é perfeita, todas as armas são diferentes entre si, inclusive o arsenal do jogo não é absurdo de grande, o jogo não tem muita arma, mas todas são viáveis e diferentes, o que é bem melhor do que ter um monte de arma igual no jogo ou ser desbalanceado, como eu já falei. Certo, cada piloto também tem a sua habilidade, um fica invisível, outro faz holograma, outro corre mais rápido, mas não é nada desbalanceado também, é tudo tudo tem o seu cooldown e nada é infinito, então nada a se preocupar também no balanceamento dos pilotos. Também não existe um titã dominante, todos são viáveis do seu próprio modo e todos são diferentes, como eu já disse antes. Ok, criançada. Prontos pra correr, pular e matar? Precisa falar isso toda vez? Sim, preciso. Boa sorte, pessoal. O jogo também tem um modo de sobrevivência, um modo Oda chamado de Defesa da Fronteira, que consiste em você defender uma ceifadeira em alguns rounds. É bem difícil, é bastante difícil na verdade, mas é muito divertido. Provavelmente vai fazer você e seus amigos gastarem horas das suas vidas descobrindo a melhor forma de passar do round. Se tem
tem uma coisa que esse jogo peca, é que não dá pra você jogar offline esse modo, e nenhum modo na verdade. Titanfall 2 não te deixa jogar com bots offline ou em split screen. O modo de horda, o modo de multiplayer, qualquer modo que seja online não dá pra jogar offline, o que é uma pena. Certo, eu falei demais do multiplayer até aqui, mas digamos que você não seja o cara voltado pro multiplayer, você é o cara do single player, você quer um jogo com história, um jogo com emoção. E é aqui, meus amigos, que Titanfall 2 se torna o meu jogo de tiro favorito dessa geração. Na história de Titanfall 2, você entra na pele de Jack Cooper, que pela situação preocupante se torna piloto. Jack estava treinando com o Capitão Lastimosa para ser um piloto no futuro e, sem spoilers, ele precisa virar um piloto de emergência para o Titan BT-7274. A narrativa se desenvolve na missão em que eles precisam cumprir e no vínculo de amizade que se cria entre Jack e BT. BT aprende com Jack e Jack com BT. É muito legal, sem sombra de dúvidas, essa é a máquina mais carismática e divertida que eu já vi em um videogame. É uma das histórias mais emocionantes e marcantes que eu já vi em um jogo de tiro em primeira pessoa, e eu não vou entrar em spoilers aqui, eu vou evitar detalhes, mas eu recomendo muito esse game só pela história dele. Se você não gosta de multiplayer, ainda é um jogo que vale a pena. Outra coisa que jogos de tiro em primeira pessoa não fazem muito bem nas suas campanhas atualmente, mas Titanfall faz com excelência, é o design das fases. Muitos FPS, a maioria inclusive, focam em fazer uma fase bonita visualmente e até com temáticas interessantes, como Call of Duty Infinite Warfare, por exemplo, que tem umas fases no espaço, umas fases que são até bonitas, mas corre pra frente e mete bala, tá ligado? Não que isso seja de todo ruim, tem gente que curte FPS, corre pra frente e mete bala, mas Titanfall não é esse tipo de jogo. Titanfall é um jogo que fica se reinventando toda hora na gameplay e eu já explico mais sobre isso. Toda a fase desse game é diferente e divertida. São puzzles de movimentação em que você precisa saber usar as habilidades do piloto para passar. Momentos em que você não pode pisar no chão como o Jack, sendo obrigado a passar com o BT. Momentos em que você não pode entrar no BT, sendo obrigado a passar só com o Jack, por aí vai. Toda hora a gameplay te dá uma mecânica ou uma situação nova que vai refrescar a gameplay. A mais notável, a mais lembrada por todo mundo, é a que você consegue usar um dispositivo de viagem no tempo. E esse dispositivo é uma fase só, tipo, é uma mecânica que poderia ser um jogo completo em uma única fase. É uma fase que se trata de você entrar num edifício que no passado tudo funcionava, era perfeito e tem seguranças, e no presente está tudo destruído e tomado por criaturas do planeta. A fase consiste em transitar do presente para o passado e avançar, resolvendo puzzles de movimentação e de combate. Por exemplo, uma porta que está fechada hoje no passado estava aberta. Um beco sem saída no passado, hoje tem um buraco para você conseguir passar. E, tipo, essa mecânica é só nessa fase específica. Isso poderia ser uma mecânica de um jogo completo, tá ligado? E, mano, isso é incrível, isso é incrível. E não é a única, mas é a principal e mais notável. Como eu já falei no multiplayer, a campanha de Titanfall usa bastante de verticalidade, com puzzles de movimentação e coisas do tipo. Tem momentos do jogo que ele deixa de ser um tiroteio e passa a ser um plataformer. Você tem que aprender, você tem que descobrir como passar da fase simplesmente se movimentando, pulando, correndo, deslizando. Isso é extremamente divertido, cara. Isso não quebra o ritmo, muito pelo contrário. Tem momento que você pede mais disso. E você literalmente pede mais quando chega no fim da jornada. Infelizmente, Titanfall 2 é um jogo curto, são 5 ou 6 horas de campanha.
Eu falo infelizmente, pois o jogo deixa o gostinho de quero mais. Só que todo o ritmo e rumo da história são perfeitos, é tudo bem arquitetado e não comete nenhum excesso. Se for para resumir em uma palavra, qual é a experiência do single player de Titanfall 2? Inclusive o Titanfall 2 todo, eu posso dizer que é sólido, é um jogo sólido. O single player do jogo é bem dosado, tem os seus momentos, ele não é muito longo, mas também não é muito curto, e tudo é perfeito na minha opinião. Tudo aconteceu no seu tempo, nada foi corrido, nada foi rushado, e nada levou tempo demais para acontecer na história. E a gameplay é uma delícia, não só porque a gameplay do jogo em si é uma delícia, como o design das fases ajuda muito, né? Uma fase de andar pra frente e meter bala, cara, é divertido, é legal. É uma experiência bacana, pra quem curte jogo de tiro e pra quem não curte jogo de tiro também. Eu tenho amigos que são do single player, que não curtem FPS, ainda mais porque FPS atualmente é muito mais na característica multiplayer, que jogaram Titanfall 2 e falaram: ok, isso aqui é foda, isso aqui é um single player de qualidade, e de fato é um single player de qualidade. Titanfall 2 é um jogo que, segundo a crítica, é igualado a grandes jogos que mudaram a última geração, a última década, como por exemplo Dark Souls 1. Não que notas sejam coisa que todos os jogadores se incomodem, tem gente que não liga pra nota, mas se fizer sentido pra você a nota de um game, Titanfall 2 tem a mesma média do Metacritic do que Dark Souls 1, e Dark Souls 1 é lendário, no mínimo. Último ponto que eu acho que deve ser destacado é a trilha sonora do game, que é incrível. Eu acho essa trilha sonora incrível. São muitas músicas épicas, simplesmente épicas, e todas são originais. Pelo menos as maiorias que eu vi nas internets são originais. Talvez tenha uma música ou outra licenciada, mas eu acho que é tudo original mesmo. Inclusive a música de fundo que tá tocando agora é do jogo, e eu espero não tomar um strike por causa disso. Se eu tomar um strike por causa disso, eu vou ficar muito puto. O meu objetivo com esse vídeo, a mensagem que eu quero passar com esse vídeo, é que Titanfall é um jogo lendário. Ele tem uma gameplay lendária, ele tem um multiplayer lendário, ele tem um game design lendário e uma história lendária. Ele é um jogo atemporal que vale a pena ser jogado e foi extremamente injustiçado. Essa é a mensagem que eu quero que fique para esse vídeo. Quando eu digo que Titanfall é um jogo injustiçado, isso falando dos dois, eu não tô falando: Titanfall é injustiçado porque ele não tá na lista de melhores jogos da geração de ninguém. Não é isso. O primeiro Titanfall, como eu disse, ele era um jogo exclusivo de Xbox e de menor expressão ainda por cima. Por mais que tudo que eu disse sobre o multiplayer provavelmente se encaixe nele também, ele era um jogo exclusivamente multiplayer e sem história. Além disso, o marketing foi fraco e voltado para o Xbox One na época do lançamento. Eu não quero ter que lembrar para vocês o quão desastroso foi o lançamento do Xbox One. Logo, Titanfall não foi exatamente um sucesso incrível e absoluto. Mas ele fez uma estreia surpreendentemente boa, ele ultrapassou as 10 milhões de unidades vendidas e rendeu uma sequência também publicada pela EA, só que agora em caráter multiplataforma. Lançado em um ano em que muito mais gente tinha um PlayStation 4 ou um Xbox One, e principalmente para todas as plataformas, Titanfall 2 só precisava de um bom marketing e uma boa data de lançamento para fazer sucesso. Guardem bem a parte boa data de lançamento, guardem com carinho. O marketing do jogo não foi ruim, vendeu bem o peixe e interessou uma galera por aí. Eu me lembro de ver trailers de Titanfall em tudo quanto era lugar, e me interessou pelo jogo inclusive. O problema é que quem publicou o jogo foi a EA, e a EA não é a EA se ela não fizer uma bosta estratosférica que manche o nome da empresa e foda com a franquia. Battlefield 1, principal blockbuster e jogo de tiro da EA em 2016, foi lançado no dia 21 de outubro de 2016, obviamente. Call of Duty Infinite Warfare, o maior concorrente e atual carrasco de Battlefield, saiu no dia 4 de novembro de 2016. E por que essas datas de lançamentos são importantes para nossa história? Guardem bem a data de lançamento. Pelo que a gente sabe da Respawn, na época do lançamento do jogo, a EA demorou para anunciar qual data o jogo seria lançado. E, bom, não é complicado, cara. Março, abril, setembro.
O Titanfall 2 foi lançado no dia 28 de outubro de 2016, exatamente 7 dias depois de Battlefield e 7 dias antes de COD. Ok, vamos fazer um jogo mental aqui. Imagine que você é um desenvolvedor e fez um jogo de luta. O seu jogo de luta era muito bom, você fez ele com pouco orçamento e ganhou bastante, ele vendeu bem. Não foi nada absurdo, mas rendeu bem e rendeu uma sequência. Você fez essa sequência e essa sequência saiu bem melhor do que o jogo original. Muito melhor do que vários jogos de luta blockbuster com muito marketing por aí pela indústria. Agora imagine que o seu jogo sai depois de Street Fighter 6 e antes de Mortal Kombat 12 numa diferença de dias. Geralmente, mas principalmente no Brasil, pouca gente compra mais de um lançamento por mês. Menos gente ainda compra 2 lançamentos do mesmo gênero no mês. Titanfall 2 saiu e ninguém ligou. Ou porque estavam jogando e cobrindo Battlefield 1, ou porque iam jogar e cobrir Infinite Warfare. A EA com quase 100% de certeza lançou Titanfall um pouco antes do seu maior concorrente na esperança de ofuscar o mesmo. A ideia talvez seria lançar Battlefield, vender bem, lançar Titanfall, fazer o público talvez comprar os dois e tentar fazer com que COD tivesse uma queda nas vendas assim. Titanfall provavelmente foi usado apenas para tentar atrapalhar a concorrência da empresa. Cara, particularmente, eu nunca vou acreditar, nunca. Pode vir aqui a porra do CEO da EA me falar que eles agiram de boa fé. Não, a gente lançou porque a gente achou que de fato o jogo ia vender bem mesmo saindo entre os 2 maiores jogos do gênero na indústria. E eu não acredito nisso, eu tenho muita mágoa por causa disso. Eu odeio a EA, um dos maiores motivos, se não o principal motivo de eu odiar a EA é isso aqui, jovens. E aonde essa história terminou, como essa história terminou, eu vou explicar agora. Honestamente falando, eu fico feliz que COD Infinite Warfare tenha sido o jogo mais vendido do ano. Eu fico feliz que Battlefield 5 tenha sido um jogo horroroso e um flop desgraçado que deu um bom prejuízo no bolso da empresa. E particularmente acho que todo mal que possa acontecer para EA ainda é pouco. E como ficou a Respawn, a protagonista da nossa história, depois do fracasso de Titanfall 2? Atualmente, a Respawn é um estúdio comprado pela EA. A Respawn lançou Apex Legends, um spin-off Battle Royale de Titanfall, que eu até curtia, mas hoje eu odeio. Star Wars Jedi Fallen Order, que foi muito elogiado e, segundo quem jogou, um dos melhores games do ano passado. Atualmente, a Respawn trabalha em um Medal of Honor em VR. Não existem planos futuros de dar sequência a Titanfall, a franquia atualmente se encontra na geladeira. Se o plano da EA Games era falir e adquirir a Respawn, conseguiu e sem sombra de dúvidas é o melhor estúdio na mão da empresa. Agora, por quanto tempo vai continuar sendo até que seja desmembrado e fechado, eu não sei. E é com essa história triste e sem esperança que eu termino esse vídeo. O vídeo que fala sobre um dos melhores FPS da história, na minha opinião. O mais influente e o melhor dessa geração, é claro, pra mim. Eu espero do fundo do coração que você tenha gostado do vídeo de hoje e eu também espero você numa próxima oportunidade. Até mais.